Facebook dê oportunidades para o seu negócio. Quero compartilhar também com você alguns números, mais focados em negócios, de uma pesquisa feita pelo próprio Facebook no Brasil, falando sobre alguns dados sobre como as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que pode interessar muito você. Então, vamos assistir esse vídeo aqui. This is the podcast. Photos map, royal rise, corporate market overdrive, deadly sale, racial pride, custom domestic genocide, sunny rise, real drive, opposition on the high, eternal sweet counsel of the bride. Pelo Facebook, 3,3 vezes mais pessoas afirmam ter contato com conteúdo exclusivo comparado a outras plataformas digitais. Pelo menos 3,9 vezes mais pessoas conseguem expressar sua personalidade no Facebook comparado com o Twitter. O sapo não lavou. É bichinho amarelinho. The pit fall. Their lives don't count. You call them out. Release the hearts, the queen and crown.
sabia que 1,5, né, vamos arredondar, bilhão, né, bilhões de pessoas usam o Facebook? Praticamente cada sete pessoas do mundo, uma está dentro do Facebook, faz parte da comunidade do Facebook, tem uma conta no Facebook. Então aí já são alguns indícios de que o Mark não está para brincadeira, ele está construindo realmente uma rede global. Eu não sei se você sabe também, mas o WhatsApp, aquele que a gente usa no celular, faz parte também dos produtos do Facebook. Hoje ele tem em torno de 800 milhões de usuários, de pessoas também no mundo todo que utilizam o WhatsApp. O Facebook Messenger, que é um aplicativo do Facebook para troca de mensagens, tem hoje 700 milhões de usuários. E o Instagram, não sei se você sabe, também foi adquirido pelo Facebook e hoje ele tem então 300 milhões de usuários. A gente tem também dados como o número de buscas feitas diariamente dentro do Facebook, 1,5 bilhão de buscas feitas dentro do Facebook. 850 milhões de pessoas usando os grupos no Facebook, então é um dado bastante interessante. 450 milhões de pessoas usando os eventos no Facebook e 40 milhões de pequenos negócios usando as páginas no Facebook. Então você provavelmente se encontra aqui dentro desse grupo dos 40 milhões. Então esses dados é só para te dar um panorama geral, né, do qual é o volume de utilização do Facebook. Isso de uma escala global. E a gente vai falar um pouquinho sobre como está o Facebook no Brasil agora. Antes da gente falar sobre isso, recentemente, agora no dia, em agosto de 2015, eu não vou me lembrar agora a data exatamente, o Facebook chegou numa marca bastante importante para qualquer negócio online. Eles chegaram à marca de 1 bilhão de usuários num único dia dentro do Facebook. Mas voltando aqui para a nossa realidade, né, vamos dizer assim, eu dei alguns dados que são importantes para você entender realmente por que a gente tem um Facebook de oportunidades. Não sei se você sabe, mas hoje no Brasil a gente tem em torno de 120 milhões de usuários de internet, ou seja, 120 milhões de pessoas que têm acesso regular à internet. O Brasil hoje ele tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Então vamos arredondando essa conta, a gente pode dizer que metade do Brasil está na internet e outra metade não está na internet, né? Então esse é um ponto importante. Alguns podem ver um problema, puxa, metade do país não está na internet, mas outros veem o outro lado da moeda pensando, imagine quando essa outra metade estiver na internet. É nisso que eu quero que você pense. Se hoje metade da internet não está, imagine quando a outra metade estiver. Imagine a quantidade de oportunidades que você e o seu negócio vão ter dentro da internet. Além disso, 100 milhões de usuários do Facebook no Brasil. Então, se 120 milhões de pessoas acessam a internet, 100 milhões estão no Facebook. Quase, vamos lá, arredondando também, 90% de todo mundo que usa a internet no Brasil está no Facebook. E isso é um dado importantíssimo para você como empreendedor. Outro dado importante também é que 62 milhões de pessoas acessam o Facebook todos os dias no Brasil. Então, e agora falando de dados importantes, eu acredito que isso possa fazer você identificar realmente o tamanho das oportunidades. Em fevereiro de 2015 saiu na revista Exame PME uma pesquisa feita pela consultoria Deloitte, né? É uma consultoria especializada nessa área de levantamento de dados, e nessa pesquisa eles identificaram que entre outubro de 2013 e outubro de 2014 o Facebook foi responsável por gerar 8,4 bilhões de dólares no Brasil. A conta simples que eu faço, e talvez você tenha pensado, imagine aqui, os Estados Unidos hoje eles têm em torno de 250 milhões de usuários do Facebook. Lá nos Estados Unidos, então vamos arredondar, vamos dizer que eles têm o dobro de usuários que a gente, eles têm 200 milhões de usuários do Facebook. Lá nos Estados Unidos eles geram 77,6 bilhões em vendas, que é muito mais, né, quase 10 vezes o que é gerado no Brasil. Então, o que eu gostaria de trazer para você em relação a esse dado imagine quando a gente tiver a capacidade, ou quando a gente tiver a oportunidade ou a maturidade de gerar a mesma quantidade ou proporcionalmente o que o Facebook gera de resultados nos Estados Unidos. E é nisso que eu acredito que você já está dando o primeiro passo, está aqui se capacitando.
você vai caminhar em busca disso, né? De gerar mais resultado, de ter mais conversão, de trazer mais clientes para a tua loja, de trazer mais pessoas para o teu estabelecimento usando o Facebook. Então, essas são as contas que eu faço quando eu vejo matérias como essa. Imagine quando a gente tiver a mesma proporção de resultado. Isso vai ser muito legal, a geração de resultado vai ser muito bacana. E é para isso que eu trabalho, né? É para isso que eu quero levar ao máximo de pessoas o conhecimento de Facebook. Então, coisas para você pensar. 100 bilhões de pessoas não estão na internet. Hoje a gente gera um volume de resultado, né, de 8, naquela época, né, um ano atrás praticamente, de 8 bilhões. Então a probabilidade é que a gente gere muito mais resultado, mais pessoas estejam no Facebook. Então, o que eu gostaria que você identificasse nesse conteúdo está apenas começando. Existe pelo menos a metade de oportunidades para você explorar, para o seu negócio explorar. E é nisso que você tem que pensar. Como você vai estar preparado para quando a outra metade vier para a internet? Eu acho que essa é a pergunta que você tem que se responder como empreendedor ou como profissional. Como me preparar para essa outra metade que com certeza virá?